Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Beethoven no Boteco. Eu sou Daniel Stunges, sou músico, produtor musical, me formei em produção pela Anhembi Morumbi, fiz pós na Santa Marcelina em canção popular, vivo estudando por aí, né, em workshops, masterclass com outros produtores, né, tipo Tony Platt, produtor inglês, que trabalhou com o CDC, Vance Powell, trabalhou com Jack White, Chris Stapleton, entre outros. Tenho uma banda também, Midnight Guest, e um estúdio de gravação, mixagem e masterização, Electro Studio, onde eu estou agora. Eu sou o Leandro, sou compositor, arranjador e orquestrador. Trabalho com música de cinema, TV, jogos e mídias sociais. Estudei regência orquestral no Conservatório Musical de Tatuí. Sou graduado em composição, pós-graduado em música para cinema, TV e jogos, e cursei Sound Branding pela FGV. Os tópicos de hoje são Bernard Herrmann, uma pequena biografia dele, uma pequena biografia do Hitchcock também, a relação entre Herrmann e Hitchcock, o filme Psicose, do mono para o 5.1, a trilha sonora, a cena e a música do chuveiro, a cena mais famosa do filme, né? E como a música salvou o filme. Então vamos começar com o compositor Bernard Herrmann. Qual é a história dele? Conta aí. Bernard Herrmann nasceu em Nova York, 29 de junho de 1911, filho de imigrantes judeus. Começou a se interessar por música desde cedo e o primeiro instrumento que ele começou a estudar foi o violino, já de cara um instrumento super difícil. Violino, não foi o Theremin então? Não foi o Theremin. Ele estudou na Juilliard School, uma das melhores escolas de ensino superior de música dos Estados Unidos, no qual estudaram também John Williams e outros compositores. Uhum. Aos 20 anos ele começa a compor peças orquestrais para rádio e anos depois ele tornou-se regente da orquestra da CBS. Que animal. Ele contribuiu com diretores consagrados como Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Orson Welles e François Truffaut. Uhum. E por falar em Theremin, Bernard Herrmann utilizou desse instrumento para simular efeitos espaciais. Pode ser que daí que originaram as inspirações e referências para filmes e séries de ficção científica. Foi aí que o Theremin começou a ser usado em trilha sonora de ficção científica, né? Com certeza, e é um instrumento que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Parece o timbre de outro mundo mesmo. É um instrumento super difícil de tocar, eu acho incrível o Theremin. Você não encosta nele, isso que é muito difícil. Quem tiver interesse, é só pesquisar pelo instrumento Theremin. Foi um instrumento criado por um russo chamado Leon Theremin. Mas eu acho que foi criado em 1910, acho que já tem mais de 100 anos o Theremin. Tem uma série muito boa chamada Além da Imaginação, que eles utilizam muito do Theremin. Aham, sim. Jimmy Page usando numa música do Led Zeppelin, Theremin também. Não lembro se é Whole Lotta Love, alguma ele usava ao vivo, assim. Mas lógico que ele fazia barulho, né? Ele não tocava. Pô, que legal essa informação. Não sabia difícil. Que o Led Zeppelin também utilizou do Theremin. Sim. É bem legal. Até o Led Zeppelin explorando do Theremin nas músicas. Até o Led Zeppelin utilizou. E foi na década de 50 que Bernard Herrmann começa a trabalhar com o compositor Alfred Newman, criador da famosa fanfarra da 20th Century Fox, e onde inicia a parceria com o diretor Alfred Hitchcock. Tem um fato interessante que Bernard Herrmann foi convidado por William Friedkin para compor a música do filme Exorcista em 1973. E o diretor pediu para ele compor uma trilha sonora melhor que a do filme Cidadão Kane. Mandou ele pro inferno, né? E a resposta de Herrmann foi: então faça um filme melhor que Cidadão Kane. Fica difícil, né? Bom, acho que se o Hitchcock tivesse falado isso pra ele, teria dado certo, né? Porque é um corpo que cai, desbancou o Cidadão Kane nos últimos anos como considerado o melhor filme de todos os tempos, né? Alguma dessas listas importantes. Exatamente. E então a trilha foi composta por Lalo Schifrin, mas o diretor acabou não gostando também e descartou a trilha. Bom, funcionou também, vai. É um filme muito bom. Funcionou. No entanto, que aquela música que toca no trailer, que é o tema do filme Exorcista, encaixou certinho. Sim.
Também acho. Em 1975, Herman trabalhava na trilha do filme Taxi Driver de Martin Scorsese, terminou a gravação da música, já era tarde da noite, foi para o hotel onde estava hospedado e na véspera de Natal, infelizmente teve um ataque cardíaco e faleceu dormindo. Foi igual o Kubrick, né? Terminou de olhos bem fechados, também morreu. Kubrick foi um diretor incrível e que deixou um grande legado aí pro cinema, né? Fantástico, é meu diretor favorito. E ele é ótimo para um episódio, até pela forma como usava a música nos filmes. Fazer um episódio aí sobre Wendy Carlos e Kubrick. Ótima ideia. Stanley Kubrick e Wendy Carlos. E agora vamos para o próximo tópico. Vamos lá, quem foi Alfred Hitchcock? Sir Alfred Hitchcock. O mestre do suspense, é considerado um dos maiores diretores de todos os tempos. Nasceu em 13 de agosto de 1899 na Inglaterra. Ele nasceu no século XIX ainda, morreu em 29 de abril de 1980. Ele começou a trabalhar em filmes em 1919 e aí em 1925 ele começou já a dirigiu o primeiro filme. Então ele pegou o cinema desde a época do cinema mudo. Super importante e meio que ele participou da transição, né? Sim, todas as transições, né? Cinema mudo, do cinema mudo foi pro cinema com som e do cinema preto e branco foi pro colorido também, né? Sendo que o último filme dele é de 1976. Porque a gente já tava sendo Taxi Driver, igual você falou e tudo mais. E qual foi o último filme que ele dirigiu? O último filme dele foi Family Plot, se eu não me engano. Fez mais de 50 filmes, nunca venceu um Oscar de melhor diretor. Então, tipo, o Oscar não é uma régua. Não mesmo, pra mim não é, nenhuma dessas premiações é. Essa é uma das provas, né? Hitchcock nunca venceu melhor diretor, Kubrick nunca venceu melhor diretor. Faz sentido. No entanto, que tem uma famosa frase do Hitchcock que ele diz: meus filmes passam de fracassos a obra-primas sem chegar a ser sucessos. Sim, foi o caso de Um Corpo que Cai, né? Comercialmente não foi um grande sucesso quando saiu, e com o tempo foi ganhando cada vez mais fãs, né? O próprio Hitchcock, né? Pelos críticos, durante muito tempo foi considerado como um diretor mais, assim, sem substância, porque fazia bastante coisa, digamos, comercial, filmes que faziam sucesso. Mas aí depois o François Truffaut, depois que fez a entrevista com ele, isso mudou bastante. Tem um livro com a entrevista que o Truffaut fez, foi em 1962. Foram acho que mais de 500 perguntas que ele fez. Em 1962 foram 8 dias de entrevista, 27 horas, 500 perguntas. É um livro que é considerado assim, muito importante por vários diretores, né? Já vi Wes Anderson falando sobre isso, Martin Scorsese, David Fincher. A importância do Hitchcock é gigantesca. Com certeza. Até hoje ele é referência, né, no gênero de suspense e ficou conhecido também como mestre do suspense. Sim, mestre do suspense. Em todo filme ele faz uma pequena aparição, né? Ele tinha essa de fazer uma aparição curta em todos os filmes. Eu tava sempre no fundo de alguma cena, alguma coisa assim. Com o tempo as pessoas ficavam prestando tanta atenção nisso, tentando encontrar ele, que ele começou a colocar bem no começo do filme de uma forma bem aparente, para as pessoas prestarem atenção no filme em si e não ficarem tentando encontrar ele o tempo todo. Num resumo, de 1925 até 1939, ele trabalhou na Inglaterra como diretor. Foi a partir de 1940 que ele foi para Hollywood, onde dirigiu o primeiro filme dele lá, que foi Rebecca. Um sucesso já de cara. Até 76 ele trabalhou como diretor e antes de Psicose ele estava numa fase incrível, assim, os maiores filmes dele foram feitos de 54 até 1960, né? Então a gente teve 54, Janela Indiscreta, no ano seguinte Ladrão de Casaca, no mesmo ano Trouble with Harry, depois a refilmagem de O Homem que Sabia Demais em 56, refilmagem de um filme do próprio Hitchcock, né? De novo, no mesmo ano, em 56, The Wrong Man, 58, Um Corpo que Cai, 59, North by Northwest. Eu sempre me confundo porque tem vários filmes que têm nomes similares, né? Então, em 1960, finalmente Psicose. Com o Psicose, ele ganhou muito dinheiro. E vendendo o filme para uma agência, ele acabou comprando ações da Universal Studios. Nossa, eu não sabia disso. Ele foi bem esperto comprando as ações da Universal. Eu não fazia ideia disso. Um filme que quase não aconteceu. Beleza, esse é um bom resumo. Vamos lá para a relação entre o Herman e o Hitchcock.
O início da parceria ocorreu em 1955 e durou 11 anos. Bastante tempo mesmo, ainda mais pra trabalhar com Hitchcock. Com os dois, né? Duas pessoas totalmente temperamentais. Ninguém lá era fácil. Ninguém, mas a música de Herman contribuiu muito para o desenvolvimento do suspense nos filmes de Hitchcock, né? Então vamos para a filmografia dessa parceria. O Terceiro Tiro, de 1955, O Homem que Sabia Demais, de 1956, O Homem Errado, de 1957, Um Corpo que Cai, de 1958, Intriga Internacional, de 1959, Psicose, de 1960, Os Pássaros, de 1963 e Marnie, de 1964. Marnie, ele finalizou? Não teve um filme do Hitchcock que ele começou a trabalhar e não terminou? Teve, mas Marnie foi o último trabalho em parceria dos dois. Como o Herman era temperamental, ele não admitia crítica de seus trabalhos. Na produção do filme Cortina Rasgada, houve uma desavença entre eles e Bernard não aceitou as críticas de Hitchcock. E o compositor não quis modificar as músicas, e então foi despedido. Foi no Cortina Rasgada, então assisti outro dia esse filme. Mas o filme Marnie, eles acabaram finalizando juntos e deu tudo certo. Pegou a melhor fase do Hitchcock, né? Com certeza a melhor fase. E o próximo tópico é o filme Psicose. Vamos lá, Psicose foi lançado em 1960. O Hitchcock, ele resolveu fazer o filme só porque ele se interessou pela cena do chuveiro, porque ele não gostou do livro. Pelo menos segundo que ele falou pro Truffaut, o livro não é bom. O Truffaut também achou a mesma coisa e ele se interessou em fazer a cena do chuveiro. Foi a faísca que fez ele ter a vontade de adaptar, né, o roteiro para roteiro de cinema e fazer o filme. Chegou a tirar o livro de circulação para que ninguém soubesse o que acontecia. Foi um filme de baixo orçamento para a época, né, $800 mil, que era equivalente a uma produção de TV. Por ser um filme em preto e branco, talvez tenha ajudado a baratear a produção, né? Sim, ainda mais para um filme do Hitchcock, que já era um grande diretor. E em junho de 1960 foi a estreia em Nova York. Isso. Você quer falar um pouco da sinopse? A história inicia com Marion Crane, uma funcionária de um escritório em Phoenix, Arizona, em um quarto com seu amante na hora do almoço. Numa sexta-feira, recebe de seu chefe $40 mil em dinheiro para guardar no cofre de um banco. Vendo nisso uma oportunidade de pegar o dinheiro e iniciar uma nova vida, Marion sai da cidade em direção ao seu amante Sam, na Califórnia. Na estrada, uma tempestade muito forte inicia e, cansada, Marion avista um motel chamado de Bates Motel. Aí sim começa o filme. Aí começa o filme. Próximo tópico, do mono para o 5.1. Esse é um tópico super interessante, técnico e que vale muito a pena conhecer. A gente assistiu uma parte de um documentário da versão em DVD ou Blu-ray, né, do Psicose, em que eles contam como, para essa versão, eles mudaram o som original do filme em mono para 5.1, que é som surround. Mono, para quem não sabe, né? A gente costuma ouvir até hoje em estéreo. Estéreo são as duas caixas ou os dois fones aqui. Mono seria como se o som saísse de uma caixa só. Ainda assim, se você tem um som estéreo, é possível ouvir mono. Porque o que acontece? Você vai ouvir o que sai nas duas caixas exatamente no mesmo volume. Então você tem a sensação de que está em mono ainda. O que eles fizeram, então, essa versão, foi conseguir separar. Eles não explicaram também como foi essa tecnologia que já faz alguns anos, né? Hoje a gente chamaria de inteligência artificial até, né? Que foi separar a trilha da música, do diálogo e o Foley, né, que são os efeitos, tipo passos, essas coisas, né, em 3 faixas diferentes, usar isso em 5.1. As camadas ficaram o diálogo, o sound design e a música, né? Que tudo antes estava numa faixa só, né, isso e conseguir separar assim dá a possibilidade de tratar separadamente cada um, né, equalizar, deixar o som mais limpo, comprimir um pouco mais.
Mas eles quiseram fazer bastante essa coisa do som 5.1, que são caixas, 5 caixas espalhadas ao redor de você, que é o som surround, como você ouve no cinema, mais ou menos, né? Quem tem home theater em casa consegue ter essa experiência. Sim. Então eles faziam, né, tipo o carro que passa na rua, que vem da esquerda pra direita, passar da esquerda pra direita nas caixas. Conversando aqui com o Leandro, eu já falei, é interessante como curiosidade, mas artisticamente eu acho que não deveria ser feito, porque o diretor morreu faz tempo já. Eu acho importante num filme tão importante como Psicose, por exemplo, você ter o registro do que foi na época, né? Qualquer obra de arte é um registro daquela época também. Essa é a minha opinião, podem discordar à vontade. Mas você achou legal? Você assistiu, né? Eu assisti, mas eu assisti no sistema 5.1, que é uma experiência bem diferente essa do surround, né? É interessante porque você ouve a chuva caindo atrás de você e, como o Daniel falou, o carro passando, né, da esquerda para a direita. A voz e o diálogo estão bem na frente e tem efeitos vindo da esquerda e da direita. E para você ter essa experiência é só com o efeito surround, né? E é bem legal. E pensando artisticamente, nada supera o original. Você pode assistir o filme com uma visão artística da mixagem original em mono ou uma visão mais moderna da mixagem em surround. São duas estéticas diferentes, mas ambas não deixam de ser uma obra-prima do cinema. Com certeza. O próximo tópico é a trilha sonora. A trilha sonora do filme foi gravada por uma orquestra de cordas, violinos 1, violinos 2, violas, cellos e baixos. Por que será que foi escolhida essa estrutura de instrumentação? Os instrumentos de cordas nos dão a possibilidade de diferentes texturas e efeitos interessantes, desde temas românticos, de terror, suspense até de comédia. Você consegue trabalhar na orquestração diferentes tipos de gênero. Pode ser que Herrmann tenha escolhido esse tipo de instrumentação para exploração de vários efeitos orquestrais e também texturas. A abertura musical do filme, chamada de Prelude, consiste em 3 motivos e o terceiro é composto por uma melodia lírica tocada pelos violinos 1 e no final tocada pelos cellos. Ele utilizou de uma técnica chamada de cromatismo. Tem bastante cromatismo no filme Psicose e também em outras trilhas que o Bernard Herrmann escreveu. Com o cromatismo, você consegue explorar várias texturas, vários gêneros, como eu comentei, de terror, suspense até comédia, somente utilizando dessa técnica. Tem uma outra técnica também que é um elemento essencial na construção do suspense e que também está presente na música de abertura do filme, que é chamada de ostinato. O ostinato é um termo italiano que significa obstinado. É a repetição de células rítmicas ou melódicas, ou pode ser também um motivo rítmico ou melódico e até mesmo uma frase musical repetida com frequência. As cordas iniciam tocando com sordino, que é uma peça para suavizar ou abafar o som, e esforzando, que é a nota ou acorde, eles são executados como se tivesse um acento ou um ataque. Então, por isso aquele efeito inicial das cordas que parece cortante, né? E também nessa peça temos um acorde super famoso, no qual a estrutura dele é menor-maior, é um si bemol menor com sétima maior e baixo em fá. E também como que ele é conhecido, Daniel? Acorde Hitchcock, acorde menor. Exatamente, é uma tríade menor com sétima maior que ficou conhecido como o acorde Hitchcock. Ele foi usado em outros filmes, né? Também do Hitchcock, que o Bernard Herrmann fez, né? Foi o Corpo que Cai, que mais? No filme Intriga Internacional, ele utilizou também bastante desse acorde, porque dá aquela sensação de suspense.
Que aí os outros filmes de espionagem começaram a usar também, né, depois. Sim, começaram a utilizar bastante esse acorde, no entanto, que tem na trilha sonora do filme do James Bond, Cassino Royale. Ah, demais. Então, terças maiores e menores, segundas maiores, o ostinato, o cromatismo, tudo isso contribui para a cor, efeito e textura na orquestração. Bernard Herrmann brinca e explora muito as linhas melódicas nos instrumentos. Uhum. Por exemplo, ele fica explorando bastante as oitavas, né? E dificilmente ele repete alguma coisa duas vezes. Ele sempre utiliza do recurso de variação. Isso é bem legal mesmo. Variação, para quem não sabe, né? Quando você tem uma melodia lá, por exemplo, e você fica variando ela. Ou varia alguma coisa nas notas em si, ou no ritmo. Você pode deixar, expandir o ritmo, ou contrair, ou pega a seção rítmica e toca as mesmas notas, só que ritmicamente ao contrário, por aí vai. Um compositor bastante famoso por suas variações foi Mozart. Se você quer estudar variações, você tem que estudar Mozart. E agora vamos para o próximo tópico, que é a cena e a música do chuveiro. É o clímax do filme. A sinopse que a gente comentou chegava até essa parte, aos 40 minutos do filme. Atenção para o spoiler, 3, 2, 1, é nessa cena em que a até então protagonista do filme é assassinada. Foi um choque. O público da época. É uma cena que era para ter sido feita sem música, inicialmente. Hitchcock pensou nela em silêncio. Faz sentido quando você pensa assim, mas depois quando você já conhece com a música, você vê que fica muito melhor, né? O efeito foi incrível. Foram feitos... Eu não consigo imaginar a cena do chuveiro sem a música. Eu também não. Acho que talvez a música mais icônica, assim, de alguma cena de filme. Mais que isso, talvez só o tema do tubarão ou que chegue perto, não sei. Que mais sobre a cena do chuveiro? Foram 78 cortes de planos, né, de filme em 45 segundos. E tem a música, né? Mas além da música, nós temos outras curiosidades da cena do chuveiro. Uhum. A sequência da gravação levou 7 dias para ser filmada e sobre o roteiro ainda não havia storyboard da cena do chuveiro. Quando o roteirista ainda estava trabalhando, ele escreveu somente alguns rascunhos em que a personagem estava tomando banho e alguém chega com uma faca e comete o assassinato. Uhum. Até então era só isso, mas Hitchcock tinha várias ideias legais para a cena. E depois de todo aquele esboço inicial, foi então que eles começaram a construir o que realmente era o storyboard da cena. E uma outra curiosidade foi que Hitchcock contratou uma dublê de corpo, que já tinha experiência com nu artístico, porque seria mais fácil do que trabalhar com uma atriz que nunca teve a experiência em ficar nua na frente das pessoas da produção. Hoje jamais fariam isso, né? Exatamente, e por questões técnicas, como testar a densidade da água e da cortina do chuveiro na filmagem para saber quando fazer o corte e não aparecer a nudez, e somente uma ilusão, um efeito de nudez. Então, o papel da dublê de corpo foi muito importante para aquela cena, para fazer os testes de filmagens, mas como que seria nos dias de hoje? Sim, mas hoje seria uma câmera, um operador de câmera e o diretor no máximo, né, para filmar uma cena assim. É que antes também a questão das luzes e tal, acho que era mais complicado. E o que eles usaram de sangue? Então, a cor do sangue não seria muito problema, porque o filme é em preto e branco, mas eles estavam preocupados com a densidade do sangue. Consistência. É isso mesmo, a consistência. E o produto tinha que ter a densidade parecida com a do sangue de verdade. Foram testados vários materiais, até ketchup, e então testaram a calda de chocolate e foi o que melhor encaixou na cena. Parece muito mesmo.
O jogo de câmera e os cortes são os pontos principais na cena para criar todo o impacto do assassinato. Se você perceber, a cada facada é um corte na cena. Uhum. E na parte de sound design das facadas, eles levaram várias melancias para o set. Então, o som das facadas é o som da faca entrando na melancia. Uhum. E nunca mostra a faca acertando mesmo, né? Fica tudo implícito. Eu acho que esse efeito causa muito mais impressão e impacto. Só de você não mostrar o que está acontecendo, causa muito mais suspense. Concordo, também acho. É diferente, né, dos filmes de hoje que mostra enfiando a faca, cortando cabeça, serrando no meio. O filme slasher, né, que o negócio é mostrar... Tem um outro detalhe que Hitchcock falava, que é bem interessante também, que era a tomada close, filmar bem próximo. Ele achava esse tipo de take muito mais interessante do que filmar à distância. Você chama a atenção da audiência e você leva o telespectador bem próximo e junto do personagem ou da ação que está acontecendo. Uhum. Esse tipo de técnica envolve muito mais o público. Não, eu concordo, faz todo sentido. Sim, só cortes em close mesmo nessa cena. É uma compilação de tudo que é bom, né? Toda a junção de técnicas utilizadas no filme, técnicas de corte, de cena, a música, fizeram com que Herman e Hitchcock criassem uma cena icônica no cinema e uma trilha sonora de horror e suspense que é referência até para os compositores de hoje em dia. Eu acho que a trilha desse filme foi uma influência gigantesca para milhares de filmes até hoje. Você vê claramente a influência. Eu não consigo pensar em nenhuma trilha sonora similar a essa antes. A junção da parte cinematográfica com a música foi perfeita nesse filme. É muito raro ter um negócio tão poderoso junto, assim, dos dois. Concordo plenamente. E o próximo tópico, a música salvou o filme. A música salvou o filme. Por essa, antes da pesquisa, eu não sabia dessa. O Hitchcock, ele tava meio, enquanto filmava, né, já, no meio das gravações, ele tava meio perdendo a fé no filme. Ele achava que não ia ficar bom o suficiente. Então ele começou a levar em consideração lançar como ou alguns episódios do programa de TV que ele tinha, Alfred Hitchcock Presents. Foi nisso que numa pausa das filmagens, o Bernard Herrmann falou, não, espera aí. Espera aí, vou fazer um negócio aqui e eu vou te mostrar. Nesse período, o Herrmann criou a trilha do filme, né? Gravou, inclusive na cena do chuveiro, que o Hitchcock tinha dito expressamente no roteiro que não era para ter música, Herrmann ignorou e compôs o tema e mostrou pro Hitchcock, que aí viu, nossa, não, esse filme vai dar certo. Isso vale a pena lançar como filme, e foi uma das pouquíssimas vezes em que ele admitiu estar errado. Ele falou, realmente, a cena do chuveiro precisa ter música. Essa é uma forma de você vender o seu trabalho. Ele imaginou que naquela cena cairia muito bem uma música para enfatizar o suspense. Sim. Eles falavam que Bernard Herrmann escrevia música como escrever uma simples carta. Então, ele deve ter imaginado uma estrutura, uma textura e uma instrumentação que fizesse sentido para aquela cena e provou que o feeling dele estava certo. Mostra também como funciona bem o trabalho colaborativo, como o cinema é uma forma de trabalho colaborativa, né? Nunca é só uma pessoa. É importantíssimo esse trabalho e colaboração entre os setores, não só no ramo do cinema. É que pra gente, pra nós que somos músicos, é um pouco óbvio a diferença que faz a música. A gente consegue imaginar como seria outro filme sem ela ou com outra música. Então, a maioria das pessoas não para pra pensar tanto nisso, até porque não é pra trilha sonora assim, se destacar na forma de, tipo, de tirar do filme.
que não acontece com esse, tá? Mas tentem ver o filme sem som, porque vocês vão ver como é outra coisa, sabe? Com certeza, até porque a música, ela foi feita especialmente pro filme e pra cena. Aham. Não é um tipo de música que você vai ouvir num aniversário ou num churrasco. Coloca o cluster lá da cena do chuveiro. Ela é uma música que reforça o que está acontecendo na cena. A cena jamais teria a força que ela tem sem essa música. Com certeza. Então, vamos finalizando o episódio piloto de Beethoven no Boteco. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. Espero que nos ouçam mais. Vamos ter muitos episódios malucos que estamos planejando aqui, umas coisas bem loucas mesmo. Por hoje é só, valeu. Estão fechando o boteco aqui, colocando as cadeiras em cima da mesa, os garçons olhando feio para nós, então a situação está ficando um pouco chata. Até a próxima!